Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV e na web. Veja os destaques desta edição. Bancos sofrem pior queda nos lucros. 1 em cada 5 vítimas de acidentes de trânsito ingeriu bebidas alcoólicas. Saiba como o luto causa danos à saúde. Gastos de fim de ano podem injetar até 50 bilhões de reais na economia. E veja também. Olha, hoje nós vamos falar sobre oportunidade. Você parou de estudar, interrompeu seus estudos por qualquer motivo, não teve oportunidade de se alfabetizar, perdeu algum tempo na sua escolaridade, a partir dos 15 anos, você tem chance de recuperar isso tudo. Nós vamos falar sobre o EJA, né? Uma oportunidade. A Rose Prado está aqui conosco, ela é supervisora de educação de Taubaté e vai nos contar detalhes de como isso funciona. Se você precisa ou conhece alguém que precisa, não saia daí, já, aqui no Repórter Setorial. Você confere essas e outras informações agora. Seja bem-vindo, este é o Repórter Setorial na TV e na web. Levantamento mostra que 1 em cada 5 vítimas de acidentes no trânsito aqui no Brasil havia ingerido bebida alcoólica antes do acidente. Para combater esse tipo de crime, famílias se unem para um movimento que luta por mais conscientização nas estradas. Ao passar por uma tragédia desta gravidade, a pessoa fica como anestesiada e perde total domínio sobre si mesma, tendo a impressão de ter sido transportada para um mundo irreal, um pesadelo impossível de admitir que seja realidade. O cérebro deixa de raciocinar. Calafrios e sentimentos de pânico percorrem todo o corpo. Os pés parecem perder o chão. Todo o eu da pessoa deixa de existir. A carta é escrita e lida por Maria Luísa. Ela diz que faltam palavras para descrever o que sentiu no momento em que soube da morte do filho. Mesmo assim, escreve esta carta para a nossa equipe na tentativa de passar um pouco da dor de uma mãe ao perder seu filho. A vida da Maria Luísa mudou completamente no dia 28 de julho de 2009. O filho que estava em casa sai para comer um lanche com um amigo a mais ou menos 2 quadras da casa. O carro, ainda no estacionamento com o filho e o amigo, é atingido por um motorista que estava embriagado e em alta velocidade. Alex, de 35 anos, morre na hora. O motorista é preso em flagrante, mas liberado após pagar fiança de R$ 1.220. O preço pago pela morte do filho e a impunidade tiram o sono de Maria Luísa. E com isso ele foi embora. Em 2012 saiu a sentença, ele foi condenado a 5 anos de prestação de serviço num hospital que dê atendimento a vítimas de trânsito, 180 salários mínimos para as famílias e 1 ano sem poder dirigir. E o que consta no processo, ele vai cumprir essa pena simplesmente por imprudência e imperícia. Foi só isso? Só isso. É que a justiça brasileira é lerda. E existem muitas brechas, que os bons advogados sabem disso. Existem brechas. Então, por que essa impunidade? Por que essa matança de jovens? Sabe, é um absurdo o que morre de jovens no Brasil. Eu acho que a pessoa, quando ela bebe e entra num carro para dirigir, o acidente já está começando ali. Com ela mesma ou com outra pessoa que não tenha nada a ver com a história. Desde 2008, foi aprovada uma lei que modificou o Código de Trânsito Brasileiro e proibiu o consumo de álcool por parte dos condutores de veículos. O motorista que é pego na lei seca fica sujeito a multa, suspensão da habilitação e até mesmo detenção.
Desde então, dirigir sob efeito de álcool em qualquer quantidade é crime. Além disso, o motorista que se negar a fazer o teste pode ser enquadrado e punido a partir de depoimentos de testemunhas, vídeos ou imagens. Um levantamento mostra que 1 em cada 5 vítimas de acidentes de trânsito atendidas no país havia ingerido bebida alcoólica na hora do acidente. Conforme noticiamos aqui no Repórter Setorial, os bancos sofreram uma forte queda no lucro líquido. Após o resultado, o Banco do Brasil anunciou o fechamento de 402 agências. A ação pode gerar a demissão de 18 mil funcionários. Na comparação com o ano passado, o prejuízo foi de 26,6%. O Banco do Brasil teve lucro líquido de 2,250 bilhões de reais. O valor representa uma queda de 26,6% em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, é uma queda de mais de 1/4 do lucro. E o Bradesco teve desempenho também considerado negativo. O lucro líquido contábil do terceiro trimestre foi de 3,236 bilhões de reais. O valor é 21,5% menor do que o mesmo período do ano passado. Pela primeira vez, o resultado incluiu os números do HSBC no Brasil, que teve a aquisição completa pelo Bradesco em julho. Minha gente, como vimos há pouco, estatais como Petrobras, Eletrobras e Correios também estudam possibilidades de demissões em massa. Caso sejam aprovadas, 22 mil trabalhadores serão demitidos, lamentavelmente. O nascimento de bebês prematuros no Brasil ultrapassou 300 mil em 2015. O bebê que nasce antes da hora não está pronto para a vida fora do útero. Por isso, precisa de internação e também cuidados muito especiais. Uma campanha lançada no último dia 17 na Câmara dos Deputados chama a atenção para o nascimento de bebês prematuros no Brasil e as formas de evitar que isso aconteça no país. Segundo dados do Ministério da Saúde, o nascimento de prematuros antes das 37 semanas de gestação equivale a 12,4% do total de partos. A Érica está na UTI desde que o Miguel nasceu, há 2 meses. Com 29 semanas de gestação, um verdadeiro herói. Ele é um super-homem, ele é forte, ele tá lutando pelo que ele quer viver, né? E tá vivendo, tá bem, tá se recuperando, porque ele é muito forte, muito guerreiro. Acompanhe outras notícias da nossa região no Plantão da Redação. Os vereadores da Câmara de Pindamonhangaba se reuniram em uma audiência pública para discutir o projeto de lei que estabelece um teto fixo para as despesas do município. A estimativa para o ano que vem é uma redução de 5% nos valores do orçamento. Agora, olha que coisa alarmante. O Vale do Paraíba perdeu aproximadamente 40 mil empregos nos últimos 2 anos. Só para se ter uma ideia, o número de desempregados supera a população de Aparecida e de mais de 25 cidades da região. A indústria é o setor mais afetado, com perdas de mais de 16.500 empregos com carteira assinada. O município de São José dos Campos foi também o mais prejudicado, com cerca de 18 mil vagas perdidas. Kiver Henning, repórter setorial. Em tempos de crise, fica cada vez mais difícil para o brasileiro guardar dinheiro. Mas quando tem uma renda extra e surge a oportunidade, muitos não sabem onde investir por medo de não render o tanto esperado ou, no caso da aplicação, tem receio de perder parte do valor aplicado. Diante dessas situações, uma pesquisa mostra que o brasileiro é bem conservador quando o assunto é investimento. E quase a metade prefere deixar o dinheiro guardado em casa ou parado na conta corrente. Antigamente era comum guardar o dinheiro literalmente debaixo do colchão. Com os anos essa prática diminuiu, mas de acordo com o Banco Central, 45% dos brasileiros ainda mantêm o dinheiro parado em casa ou na conta corrente sem nenhum tipo de investimento. Com a tecnologia, existem até aplicativos que auxiliam quem quer investir. Nele é possível simular o rendimento em vários tipos de aplicações. Mas para especialistas, a poupança ainda é vista como a principal opção e não é pelo lucro. Thaís Olovic, repórter setorial. Não é novidade. Aqui no Brasil, os servidores domésticos ainda são considerados trabalhadores de segunda classe.
O Tribunal Regional do Trabalho confirma que a rescisão desse empregado não exige homologação em sindicato como as demais profissões. Vamos ao comentário do dia com José Carlos Cataldi. Amigos, eu digo que os empregados domésticos continuam sendo tratados como empregados de segunda classe no Brasil, diante de uma decisão que realmente corresponde à lei que foi adotada pela 7ª turma do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, acolhendo decisão de primeiro grau do juiz Marcos Castro, da 18ª Vara Trabalhista. Ele entendeu, acolhendo o posicionamento da empresa, que não há necessidade de homologação da dispensa do empregado doméstico no sindicato de classe ou na delegacia do trabalho. Isso por quê? Porque a lei dos domésticos veio com mais esse defeito. Ela não exige, como exigem as legislações de todas as classes trabalhistas, a homologação no sindicato de classe ou na DRT. A lei dos domésticos não faz essa imposição. Inclusive, deixa, por conta dos dissídios coletivos, estabelecerem esse tipo de exigência. Portanto, fica aí o doméstico também mercê da falta daquela conferência que se dá dos termos, do fundo de garantia, das verbas rescisórias, na mesa da homologação com o sindicato ou com a DRT. Que coisa, né, complicada, né? Como demoram a solucionar essa questão dos domésticos no Brasil. Uma classe tão importante, contributiva e colaboradora das nossas famílias. Continue com a gente, voltamos já.